Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai fazer a questão 8 da prova da FAMEMA de 2021. Então, bora lá. Ela começa assim: paramécios de água doce frequentemente recebem água do meio por osmose e poderiam sofrer lise e morrer se não fossem as organelas osmorreguladoras. Estas removem a água excedente de dentro da célula e expulsam para o meio ambiente o funcionamento e a expulsam para o meio ambiente. O funcionamento destas organelas envolve a participação de bombas de prótons, que lançam esses íons para o interior dessas estruturas osmorreguladoras. Na letra A, ele pede para você cite a organela osmorreguladora presente nos paramécios. Então essa é uma questão clássica. É só se lembrar que é o vacúolo contrátil ou pulsátil que faz esse papel de excretar ou de secretar a quantidade excessiva de água quando, aí vem a outra parte, qual a tonicidade do hialoplasma dos paramécios em relação à tonicidade da água do meio ambiente que os fazem deixar a organela ativa. Então aí agora a gente vai responder essa parte. Para que a organela fique ativa, ela precisa, o paramécio ele precisa estar com excesso de água no hialoplasma. Por quê? Dessa forma você ele não expulsar água, ele sofre lise. Então precisa estar entrando água no paramécio. Só que por osmose, para onde a água tende, para onde a água tende a ir? Para o meio hipertônico ou para o meio hipotônico? Ela tende a ir para o meio hipertônico, a fim de deixar o meio menos hipertônico ou diluir o meio. Então, pensando dessa forma, você já conseguiria chegar na resposta dessa letra A, que é o hialoplasma dos paramécios precisa ser hipertônico em relação à água ao redor, para que a água ao redor consiga entrar dentro da célula, fazendo com que ele inche, e quando ele incha, ele vai fazer com que essa organela fique ativa. Tranquilo? Então, como eu escreveria essa questão? Assim, o vacúolo contrátil ou pulsátil, tanto faz. E para isso acontecer, o hialoplasma precisa ser hipertônico em relação ao meio. Acabou. Assim. Agora na letra B. Em que local da organela osmorreguladora estão localizadas as bombas de prótons? Explique sucintamente como atuam essas bombas de prótons. Então o que a gente tem? Sempre que a gente pensa em bomba de próton, proteína de membrana ou alguma coisa que controla a entrada ou saída de alguma substância da célula ou de uma organela, você tem que pensar na porta de entrada. Quando você está lá, quando você precisa entrar numa casa, onde está a porta? No muro da casa. A porta nada mais é do que um buraco no muro da casa que permite a entrada ou saída. Só que se você fizer isso adaptando essa analogia para a célula, quem que é o muro da célula? É a membrana plasmática. E quem que é o muro das organelas? A membrana daquela organela. Então é assim que você vai pensar em que local da organela osmorreguladora está localizada as bombas de prótons. Membrana do vacúolo contrátil. Acabou. Você chegou na resposta. Isso seria por dedução. Você não necessariamente precisaria saber o que ela faz, que é o que ele fala no seguinte. Mas você conseguiria, por meio de se você tiver esse tipo de jogo de cintura na hora de fazer, chegar nessa conclusão de que a organela, a bomba de próton ou qualquer tipo de proteína reguladora, ela precisa estar na periferia dessa organela ou dessa célula. E a periferia dessa organela ou dessa célula é a membrana plasmática ou a membrana dessa organela. No caso, vai ser a membrana do vacúolo contrátil. Agora ele quer que você explique sucintamente como atuam essas bombas de prótons. E aí, aqui é um pouco mais específico que se você tiver um bom chute até vai, né? Mas você precisaria ter já visto alguma coisa antes, não é muito comum isso ser cobrado, então aqui vai. Essa bomba de prótons, ela tem a capacidade de trocar
íons com a membrana, com o hialoplasma e o interior do vacúolo. Para que ela faz isso? Para que você consiga deixar o vacúolo hipertônico em relação ao hialoplasma, para que a água entre por osmose nesse vacúolo. E aí quando ela entra por osmose, o vacúolo começa a inchar de água e ele consegue contrair e expulsar a água em excesso que estava no hialoplasma. Por isso que é para isso que serve essa troca. Mas ela tem a capacidade de trocar íons para regular a tonicidade do vacúolo. E aí, como que eu colocaria isso na questão, na hora de responder? Assim, na membrana do vacúolo contrátil. E aí elas atuam basicamente controlando a entrada ou saída de prótons no interior da organela, controlando a tonicidade no interior dela. Isso permite controlar o fluxo de água que adentra o vacúolo por osmose. Acabou. Certo? Então, deixe nos comentários o que vocês escreveram, como vocês deixaram na prova. E se eu te ajudei, curte o vídeo, compartilha com seus amigos e a gente se vê na próxima. Eu acho um beijo e um queijo. Tchau!